Bom, então vamos lá. Ângulos em polígonos, página 431. Vou começar fazendo uma breve explanação sobre alguns elementos dos polígonos em geral. Depois nós vamos direto para as páginas da apostila, porque esta é uma aula bem peculiar, né? A tarefa que nós vamos fazer é uma tarefa bem bacana, no final, né? Então, é uma aula que não tem muitas fórmulas, é mais conceitos de maneira geral, tá? Então, relembrando o que é um polígono, né? E quais são os seus elementos que nós vamos utilizar. Então, ó, essa definição a gente já deve ser a terceira vez, terceiro momento que a gente está junto estudando que eu falo para vocês a definição. Poli vem de muitos ou vários e gono, ângulos, certo? Então, polígono é uma figura geométrica plana que possui vários lados, consequentemente, vários ângulos, certo? Polígono é uma figura geométrica plana. Aí entram os elementos para poder classificar. A definição completa ficará assim, então. Polígono. O que é o polígono? É uma figura geométrica plana de linhas retas e fechadas, certo? É uma figura geométrica plana de linhas retas e fechadas. Isso vai fazer que ele tenha muitos ângulos. Por isso que o menor polígono que existe é o triângulo. Três lados, três ângulos. Aí a partir daí ele só vai aumentando. Quadrilátero, pentágono e assim por diante. Quais são os elementos que compõem um polígono? Então nós temos os vértices, os lados, nós temos a diagonal, nós temos o ângulo interno e o ângulo externo. Esses são os principais elementos que compõem um polígono, certo? Quando a gente estudou poliedros, poli, vários, edros, faces, então são figuras tridimensionais, ela possui ali outros elementos. A gente relacionou o número de face, aresta, tal. Então aqui, ó, não vá misturar as coisas. Polígono é figura geométrica plana, de linhas retas e fechadas. Seus elementos: vértice, lado, diagonal, ângulo interno e ângulo externo. Tudo isso aqui a gente já sabe, certo? Tá ali, ó, relembrando. Então, o que nós vamos nos atentar agora? Então, nós vamos nos atentar agora a esta parte aqui, ó. Tanto que a nossa atividade, que é construir um mosaico lá no final, bem colorido, bem criativo, bem bacana, tem que levar em consideração isso, certo? O ângulo interno, que é o que está de vermelho, com o ângulo externo, que é o que está de azul, a soma deles tem que dar 180 graus. Nós estudamos ângulos suplementares. O ângulo interno mais o ângulo externo de qualquer polígono sempre resultará 180 graus. Eles são suplementares, certo? Suplementares. Eles formam um ângulo raso, tá? Não esqueçam disso. Bom, e aí eu coloquei uma tabela pequena, claro, porque vocês já têm essa tabela um pouco maior, já foi explicado, vocês já tiveram essa aula, a gente está apenas retomando que os polígonos, os seus nomes, com os seus números de lado. É claro que vocês não vão parar aqui, né? Isso aqui é o mínimo que a gente tem que saber. Mínimo. Como eu disse, o primeiro polígono que existe é o triângulo. Três lados. A soma dos ângulos internos dá 180, como vocês bem sabem.
e cada ângulo interno dos polígonos regulares. Veja bem aqui, ó, regulares. Não é qualquer triângulo, dos regulares. Eles têm 60 graus. Por quê? São 180 dividido por 3, porque se eles são regulares, significa que os lados têm a mesma medida, consequentemente, os ângulos têm a mesma medida. Então, a gente divide em partes iguais, certo? O ângulo é 60. Se é um quadrado, não é qualquer quadrilátero, é o quadrado, certo? Porque ele é o quadrilátero regular. Os lados são iguais, consequentemente, os ângulos são iguais. Olha aqui, a soma é 360 dividido por 4, cada um é 90. 4 ângulos de 90 graus. Pentágono, 5 lados, 540. 540 dividido por 5 lados, cada ângulo interno do pentágono mede 108 graus. E o hexágono, 6 lados, 720 graus, cada ângulo interno mede 120 graus. Então, os polígonos regulares, nós sabemos qual que é a medida do ângulo interno, consequentemente, nós sabemos também qual que é a medida do ângulo externo. E aí eu posso combinar esses polígonos de acordo com os seus ângulos, ou interno ou externo, para fazer um mosaico, por exemplo, como eu falei, que é a nossa atividade. Então nós vamos nos basear nisso, nessa combinação entre os polígonos para fazer um mosaico. Então, exemplo, só aqui, ó. Um triângulo combina com um pentágono. Um triângulo combina com um hexágono. Porque se vocês repararem aqui, ó, do triângulo para o quadrilátero, aumentou 180 graus. Aumentou mais um triângulo. Do, do quadrado para o pentágono, aumentou mais 180 graus. Aqui, aumentou mais 180 graus. E assim por diante, certo? Também relembrando, é uma parte que nós já vimos também, os polígonos, eles são classificados em polígonos convexos e não convexos. Qual que é a diferença? O polígono convexo é aquele onde qualquer um dos pontos internos deles, ligados com outro ponto interno deles, a linha dessa ligação não passa pelo lado de fora. Imagine qualquer ponto aqui. Eu vou colocar um pontinho aqui, eu vou colocar um pontinho aqui. Na hora que eu ligar eles, a linha vai ficar dentro do polígono, certo? Se eu colocar um pontinho aqui e colocar um pontinho aqui, ó, tá vendo? Tá ligando? A linha tá passando dentro do polígono. Não tem nenhum jeito. Se eu colocar um pontinho aqui, eu colocar um pontinho aqui, na hora que eu for ligar eles, vai passar dentro do polígono. Não tem nenhum jeito dessa linha passar para o lado de fora. Então, esses são os polígonos convexos para dentro, né? Todo segmento de reta que você faz de um ponto interno para outro ponto interno dele, fica dentro do polígono. Já os polígonos não convexos, por exemplo, os estrelados, não deixam de ser polígonos, mas eles são polígonos não convexos. Se você colocar um ponto aqui, igual está aqui, ó, se colocar um ponto aqui, e eu colocar outro ponto aqui, estão dentro do polígono. Só que na hora que eu ligo os dois, olha lá, o pedaço da reta passa fora, certo? Então é assim que a gente, é a maneira mais prática que a gente tem de identificar os polígonos não convexos, né? Se eu ligar dois pontos internos do polígono e a linha passar pelo lado de fora desse polígono, ele é um polígono não convexo. Beleza? Tranquilo. E aí, nós temos os polígonos regulares, que foi o que nós comentamos agora, mas também nós temos os irregulares, né? Então, os polígonos regulares a gente acabou de ver aí. Todos os lados têm a mesma medida, consequentemente, todos os ângulos têm a mesma medida também. E os irregulares não. Os irregulares não. Os irregulares, tá vendo? É o tamanho dos lados
é diferente. Consequentemente, os ângulos, dá para ver claramente que este ângulo aqui, ó, ele não é a mesma medida, ele não tem a mesma medida desse, muito menos desse, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um ângulo agudo, é um ângulo menor do que 90 graus, e esse aqui é um ângulo obtuso, é um ângulo maior do que 90 graus. Estamos vendo. Porém, a soma dos ângulos internos serve a soma, a soma. Esta parte da medida de cada ângulo, não, não, certo? Se ele é um pentágono, por exemplo, regular, a soma é 540. Se ele é um pentágono, por exemplo, irregular, a soma é 540. A diferença está aqui, ó. A diferença está aqui, ó. É que no pentágono regular, eu sei que cada um dos seus ângulos medirá 108 graus, porque todos eles são iguais. Já no pentágono irregular, eu não posso dizer que todos medem 108, porque que nem, por exemplo, aqui não é um pentágono, tá? Mas se fosse. Aqui, por exemplo, seria um ângulo que não mediria 108, porque ele é um ângulo agudo. Ele mediria aqui, ó, sei lá, mais ou menos aqui, uns 65 graus. E esse aqui, uns 145 graus, por exemplo, né? Então, só que se eu somar todos, dá 540 do mesmo jeito, certo? Assim como no triângulo, assim como no quadrado, assim como no hexágono. Beleza? Entenderam bem essa parte? Fixou, tal, para a gente poder avançar, né? Então, aí a gente já vai para a combinação dos polígonos. Olha que coisa incrível! Peguei nesse site aqui, ó, tá o link, óbvio, não foi eu que construí, então por isso que eu tenho que dar os créditos devidos, está aí. Se vocês clicarem no link, vai direto para o site. É um site de uma professora que ela faz esse trabalho de combinação de polígonos. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, não sei se vocês lembram, Pato Donald no País da Matemática, que ele pega o pentágono e, e ele mostra por que era o símbolo dos pitagóricos, porque ele consegue ampliar para o infinito e para o infinito, né, o infinito aumentando para o lado de fora e o infinito diminuindo para o lado de dentro. Então nós temos um pentágono que quando a gente liga as diagonais, ele forma um pentagrama. Dentro do pentagrama tem outro pentágono que a gente liga as diagonais, que forma outro pentagrama, que forma outro pentágono, que forma outro pentagrama e assim por diante. Incrível. E vocês estão vendo aqui que parte destes polígonos, né, mosaicos, né? Aí aqui já passa a ser mosaico, tá? Mosaico. Parte destes mosaicos que estão aqui, eles foram construídos aqui, ó, olha lá, com aqueles três lá, um pentágono verdinho, um triângulo e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E um heptágono, certo? Ah, mas por quê? Porque combina os ângulos. Olha aqui, olha esse triângulo aqui, olha, a gente acabou de ver, é um triângulo regular, tá vendo? É um triângulo regular, é um pentágono regular. Então, todos os ângulos têm a mesma medida, né? Não que só exista mosaico de pentágono regular, mas, né, tem, a gente vê que fica bonito aí aplicado. Ó, aí a gente pega esse amarelo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É um heptágono, certo? Por que que foi escolhido um triângulo para combinar aqui no seu ângulo interno? Por quê? Foi à toa? Foi à toa? Então, assim, ó, vou deixar vocês pensarem. A tabela ia até o hexágono, né, que é a soma das 720 dividido por 6 dava cada ângulo interno 120 graus. Cada ângulo interno 120 graus. O do triângulo, 60 graus, né? Então, olha só, o que que vocês acham? Por que que combinou aqui?
Olha aqui dentro o outro, encaixando perfeitamente. Então, isso tem a ver com o ângulo interno, tem a ver com o ângulo externo, né? Aqui a gente está vendo esse aqui, ó, que são, estou vendo quadriláteros, estou vendo triângulos, né? Irregulares, combinando em forma de mosaico para preencher um pentágono, né? Aqui são polígonos irregulares. Dá para ver que, ó, olha aqui, ó, um triângulo, outro triângulo, outro triângulo, outro triângulo, outro triângulo, triângulo, triângulo. Olha a estrela que formou. É um polígono? A estrela em si, o mosaico em si? Sim, só que é irregular. Por exemplo, se eu colocar um pontinho aqui, se eu colocar um pontinho aqui, na hora que eu ligar, eles vão passar por fora. Beleza? Ó, olha esse aqui. Então, a atividade que vocês vão fazer está relacionado a isso. Vocês vão fazer exatamente isso. Por favor, né? Usem a criatividade de vocês, explorem, né? Não copie, simplesmente não copie, tá? Pode pegar como base, pode para ajudar? Pode, claro que pode, sempre pode, né? Aqui eu estava olhando a apostila de vocês, porque tem um material de apoio que eu já vou falar para vocês, tá? Mas nos capítulos anteriores, cadê, meu Deus? Até deixei marcado aqui para mim achar. É, tem tem um material que vocês podem usar como base também. Possível, deixei até uma folhinha marcando aqui. Tá? Eu vou falando aqui, eu vou achar. Que é essa parte aí, ó, esse pentágono. Tem um pentágono e um pentagrama. Vocês podem colocar lá a folhinha em cima e copiar, se caso não tiver impressora. Na internet também tem modelos para vocês montarem o polígono de vocês, tá? Não, é incrível, né? Como isso acontece. Cadê o negócio, meu Deus? Eu acho que na hora que eu coloquei o fone aqui, perdi a marcação da página. Infelizmente. Perdi a marcação da página. Ah, achei. Ah lá, ó o papel aqui, ó, que eu coloquei para marcar. Na página 396, quem quiser fazer um mosaico relacionado ao pentagrama, tem um modelinho aí. Tem um modelinho aí, tá para copiar, né? Quem quiser, né? Eu sei que tem na internet também, tem no livro, vocês podem construir também, né? Porque para fazer um pentágono regular, você vai 5 vértices com mesma distância, né? Com o mesmo tamanho ali, vocês vão construir, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, então agora a gente vai para a parte da aula. Opa! A gente vai para a parte da aula já direto na apostila. Então, esse eu preferi não construir um material a mais. Como eu falei, é uma aula bem peculiar. Né? Ó, essa parte aqui, por exemplo, eu já expliquei, né? Só para vocês irem preenchendo e passando pela apostila. Tá? Então, aqui ele vai falar dos ângulos de um polígono. Nós estamos vendo que esse polígono aqui é um polígono irregular. E aí ele define o que é o ângulo interno, que eu já expliquei também. Ângulo interno de um polígono ou simplesmente ângulo do polígono são todos os ângulos formados por dois lados consecutivos. Beleza? Aqui, você já estudou? Sim, nós já estudamos. Já acabamos de rever que existe polígonos convexos e polígonos não convexos, certo? E aqui a parte de baixo, né, da página, ele vai falar do ângulo externo, que eu já mostrei para vocês também. Então, reparem como ele é formado, tá? Você continua ao lado e o ângulo externo é essa continuação do lado, essa semi-reta, a distância até o lado consecutivo. Então, é o ângulo externo do polígono. Nesta página aqui, 433, ele vai fazer algumas perguntas relacionadas ao polígono que ele deu ali como exemplo. Como eu falei para vocês, a apostila
ela faz uma espécie de investigação para que você chegue no conceito. Ela não traz o conceito muitas das vezes, né? Ela faz com que o aluno pense e chegue no que é proposto para aquela aula. Então ele fala assim, ó, em relação às figuras anteriores, suponha que o ângulo tá bem, ficou bem ruinzinha a foto de ler, mas dá para ler. E a B meça 120 graus. Nesse caso, qual seria a medida do ângulo BAF? Certo? Então, ó, veja só que ângulo que ele está falando. Ele está falando do ângulo EAB. Ó, vamos ver lá na figura. EAB. Ele está falando do ângulo interno. Ele está falando do ângulo interno. EAB. Se ele mede 120 graus, quanto mede o ângulo externo? Difícil, difícil. Olha lá o ângulo externo, está marcado lá. É o ângulo FAB. Notação de ângulo, eu sei que vocês sabem bem, porque eu já recuperei também, já umas 3 aulas também a respeito disso. Certo? O ângulo externo lá, que está marcado lá, FAB. Teve gente aí que já respondeu, tenho certeza. Tenho certeza. Porque foi a gente começou fazendo isso, certo? O ângulo externo mais o ângulo interno mede 180. Se o interno mede 120, o externo mede 60. São suplementares. Então, esse aí você vai matar sim. O de baixo, mesma coisa, certo? Por quê? O que a apostila quer chegar? Ó, de acordo com a afirmação acima, quantos ângulos externos possui um polígono regular com 50 lados? Certo? Então vocês vão ver aqui, ó, em cada vértice de um polígono há 2 ângulos externos. Bom, se em cada vértice de um polígono há 2 ângulos externos, um polígono com 50 lados irá possuir quantos? 100 ângulos externos. Então assim a gente vai chegando naquelas conclusões, ele vai fazer com que você conclua que a soma do ângulo interno mais o ângulo externo mede 180 e é assim que nós vamos para o polígono irregular, certo? E assim que a gente vai conduzir essas 2 páginas aí. Aí vamos lá para o exercício 1 de baixo. Com o seu transferidor, determina a medida de todos os ângulos internos do quadrilátero. Bom, é um polígono irregular, certo? Então o que você vai fazer? Exatamente o que ele está dando um comando aqui para você. Vai colocar o transferidor, lembra? Linha de fé, coloca a linha de fé em cima de um dos lados, coloca a mira bem no vértice e mede. Mede lá e marca. Mede, marca, mede, marca, mede, marca. O que você tem que fazer? Se ele é um quadrilátero, se você medir certo, tem que dar quanto? Quanto? Exatamente, 360 graus. Muito bem, 360 graus. Certo? Então, é isso que você vai fazer. Vamos para as próximas páginas. Eu falei, vamos para as próximas páginas. Eu falei, vamos para as próximas páginas. É, desobediente. Por que você não quer passar para as próximas páginas? Passou para as próximas. Passou. O bichinho desobediente. Deixa eu ficar desse lado aqui. Pra gente fazer a página. Pulou 2 ou pulou uma só? Ih, caramba, acho que pulou. Pulou mais. Ele pulou. Ele pulou mais. Deixa eu ver se ele pulou mais. Agora eu voltei aqui e me perdi. Peraí. Nem pra vocês me ajudar também, né? Não sei se pulou mais ou não, porque eu tô na página errada. Página que é 434. Deixa eu ver. Eu estava aqui e agora eu estou aqui. Não pulou mais não. Bom, então, exercício 2. Com régua e transferidor, desenhe um triângulo que tenha um ângulo interno medindo 70 graus e outro medindo 80 graus.
tá? Então, por isso que eu falei que eu, né, preferi colocar o material de vocês aqui, porque esse capítulo proposto, ele é bem de atividades práticas, né, de construção, de usar régua, usar o transferidor principalmente, né, para poder medir os ângulos. Então vocês vão fazendo exatamente aí o comando, né? Vocês sabem fazer, mede o ângulo, traça, constrói lá o triângulo. Por que que ele não pediu o terceiro ângulo? Porque obrigatoriamente, se um ângulo é de 70 e o outro ângulo é de 80, vai dar 150. O ângulo que ficou, o outro será de 30, porque a soma tem que dar 180. Não tem jeito, certo? E aí aqui também tem mais uma análise aqui, não precisa construir não. Também não, registre o seu raciocínio, tá? Bom, e aí entra naquela parte que eu falei dos polígonos regulares, que é uma das partes mais importantes que nós temos, certo? Se os polígonos são regulares, é aquele que possui todos os lados de medidas iguais e todos os ângulos com medidas iguais, tá? Tem alguns exemplos aqui. Aqui a gente tem a medida do ângulo interno, tem a medida aqui, então tá bem tranquilo aqui para vocês. Aí ele vai para o exercício. Olha lá, ele vai falar do ângulo interno, ele vai falar do ângulo externo. Então assim, ó, considera o polígono regular representado ao lado representado ao lado. Sabe-se que a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 1260 graus. Ele deu toda a soma. O que que eu preciso? Quantos lados tem esse polígono? O que que eu preciso saber para poder descobrir quanto mede cada ângulo? Exatamente o que ele perguntou no item A. Quantos lados? A gente viu lá naquela tabela. Se eu sei que todos os ângulos juntos somados dá 1260, se eu contar o número de lados e fizer 1260 dividido pelo número de lados, eu vou descobrir quanto que vale cada ângulo interno. Se eu souber quanto vale cada ângulo interno, eu já sei quanto que vale cada externo. Por quê? É o suplementar. Então, se cada ângulo interno aqui vale 150 graus, por exemplo, 150 graus, eu sei que o de fora vai valer 30, né? E assim por diante. É isso que ele pede para que você faça aqui. Aí ele vai montar, ele vai começar a falar lá das combinações desses polígonos, certo? Que a gente vê isso em fachadas. Lá no início do capítulo de vocês, ele fala dos azulejos portugueses, que tem gente que até hoje coleciona, durante muito tempo foi uma moda, né, no Brasil, por conta dos mosaicos, né, que eram feitos a partir desses azulejos. Tem gente que gosta, adora até hoje, coleciona e tudo mais, né? E ó, tá vendo aqui, ó, essas as combinações. A gente tá vendo os polígonos aqui, né? Fala assim, pô, mas e por que que esses polígonos combinaram? Assim, é à toa, todos os polígonos vão combinar dessa maneira, vocês vão perceber na hora de montar o polígono, o mosaico de vocês que não, porque depende da combinação do ângulo, depende do ângulo para você poder fazer esta combinação. E aí, aqui nós temos uma tabela, né? Olha lá, essa tabela aqui é parecida com aquela que eu apresentei para vocês lá, mas vocês que vão construir, tá? Bem tranquilo. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono. Aí depois ele vai para o octógono. Depois ele vai para o decágono, tá? Decágono, 10 lados, octógono, 8 lados. E aqui você vai fazendo. Aí ele vai mandar você construir com transferidor as medidas dos ângulos internos de cada um dos 6 polígonos regulares. Então, tem alguns aqui, ó, que você pode fazer. Aqui ele vai falar da combinação de dois tipos de polígonos regulares. E aí tem um exemplo de uma. Todo ano passa isso aqui na televisão, no interior de São Paulo, em Minas Gerais. Né, eles constroem esses tapetes aí, em homenagem a
algum dia, algum santo aí, sinceramente eu não lembro quem. Deixa eu ver se tá. A cidade de Santana de Parnaíba. Eu não lembro qual que é o dia aí. Alguém deve saber aí. Eles constroem esses tapetes no chão todos os anos, tá? E aí. Ah, tá. É isso aqui mesmo. Vamos. Isso. Bom, e aí, para encerrar esse capítulo, nós temos a atividade do 1 até o 3, que está escrito aí, que nós vamos fazer na apostila, que ele fala para Rafael construir a figura ao lado usando o kit mosaico. Sabendo que em todo losango os ângulos opostos têm medidas iguais, determine sem usar o transferidor a medida de cada ângulo interno do losango azul. Então, assim, vocês vão olhar aí que tem uma combinação de dois polígonos, o losango e o pentágono. O pentágono é hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o hexágono. E aí ele quer que você descubra quanto mede o ângulo externo sem usar o transferidor, sendo que eles combinam, tá? Então tem uma combinação do ângulo interno com o ângulo externo para que monte. Esse kit mosaico, infelizmente, está na escola, né? E eu não sei se foi entregue, então eu não posso pedir. Não sei se todo mundo pegou, então eu não posso pedir. Mas existe na internet, vocês podem baixar, vocês podem recortar. Quem tiver, quem não tiver, vai usar o anexo da apostila de vocês, tá? Então, lá no final da apostila tem o anexo 3, porque a atividade que eu coloquei no formulário é para montar um polígono, tá? E tirar foto e fazer o upload. Então, aqui, tá vendo? Vocês têm um anexo 3B, que tem alguns. Vocês têm o anexo 3A, são dois anexos que a gente tem no final da apostila, com alguns polígonos. E lá eu escrevi também que sim, já adiantei a pergunta. Sim, pode usar outros polígonos se vocês quiserem para poder construir o mosaico de vocês, tá? Sim, pode. Se quiser pegar o modelo, quiser pegar aquele modelo da página 396 que eu mostrei para vocês, pode combinar, combina eles, pode recortar, pode fazer desenhando, usem a criatividade, pintem, deixem eles bem coloridos, né? Porque o mosaico, quanto mais colorido, mais bonito fica. Tira a foto, faz o upload lá no formulário. Beleza? Os exercícios, 3 exercícios da apostila e alguns exercícios da tarefa de casa para vocês fazerem. Beleza, meus amigos? Vou ficando por aqui. Até daqui a pouco e aquele abraço. Valeu!